Oi, gente, aqui é o Lucas e a conversão do Fernando Casanova, sobre a qual eu já falei alguns vídeos atrás, tá causando um rebuliço aí na apologética católica. Eles estão descontrolados com essa conversão, todo o canal católico tá comentando sobre ela. E assim, eu já ouvi alguns falarem aí que ele era um apologista irrelevante, insignificante, um apologista insignificante com 600 mil seguidores, né? Imagina se fosse relevante. Tem um aí que comentou no meu canal, comentando no meu vídeo, ele disse que ele citou dois outros apologistas católicos latinos que eram mais relevantes do que ele. Aí eu fui pesquisar e os dois juntos não dava, sei lá, um quinto daquilo que o Fernando Casanova tinha de seguidores. Mas é exatamente aquilo que eu tinha predito no meu próprio vídeo. O que eu tinha falado? Que eles iriam criar uma série de narrativas para tentar desqualificar, para tentar desmerecer o Fernando Casanova, né? Agora que ele mudou de lado. E um dos que comentaram a conversão do Casanova foi o padre José Eduardo, que eu vou fazer o react de hoje, que, diferente de outros aí, ele não fez ataques pessoais ao Casanova, o que já é, né, uma grande coisa muito digna da parte dele, mas ele fez vários comentários ali de que ele não conhecia direito a Igreja Católica, ele tinha uma mentalidade errada e por causa dessa mentalidade errada é que ele se desviou e aí, né, ele chamou aqui de a queda de um apologista. E a gente vai ver aqui, né, aquilo que ele comentou a esse respeito, e algumas coisas que ele falou são muito verdadeiras e por isso vocês vão ver que eu vou concordar em grande parte com aquilo que ele vai dizer, apesar de que mais pro final do vídeo ele vai dar umas bolas fora lá, né? Mas vamos ver aqui o que ele vai comentar, vamos lá. Às vezes o apologismo cristão católico romantiza demais o passado. Eu convido a que leiam os livros do Rodney Stark a respeito dos erros da exaltação ou da idealização do passado, porque, veja, a igreja sempre teve problemas, desde o seu início. Ó, isso daqui que ele tá falando é uma coisa muito importante, porque é o mesmo que eu venho dizendo há 15 anos, que é uma característica da apologética católica de romancear o passado, porque na cabeça deles, como eles têm que endeusar, colocar a igreja romana nas alturas, eles precisam necessariamente romancear, né, florear mais a coisa, principalmente quando se refere à Idade Média, porque é a época em que a igreja mandava em tudo. Então eles precisam passar a ideia de que eram tempos maravilhosos, incríveis, né, e que aí veio o protestantismo malvadão e acabou com tudo e nos deu essa desgraça no mundo moderno em que a gente vive. E eu tenho inclusive esse artigo aqui que eu escrevi já em 2018, que se chama O Mundo Era Melhor Antes. Eu ainda pretendo desenvolver isso aqui em formato de livro, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Mas só daquilo que eu escrevi aqui nesse artigo, está bastante referenciado, vocês já vão ter uma boa noção daquilo que era, de fato, não apenas a Idade Média, mas também a Idade Antiga, a Idade Moderna. Vocês vão ver que muita coisa daquilo que eles falam é completamente incompatível com a realidade histórica. E isso você pode notar até mesmo em livros de católicos mesmo, né? O João Bernardino Gonzaga, que é um famoso apologista da Inquisição, ele escreveu um livro chamado A Inquisição em Seu Mundo, e toda a missão dele nesse livro era basicamente dizer que a Inquisição ela não era malvada porque ela era parte de um mundo que era muito mal. E aí ele praticamente, entre aspas, demoniza o mundo do qual a Inquisição fazia parte para poder justificar a Inquisição, né? Para passar pano para a Inquisição, para falar, a Inquisição era malvada, sim, mas ela só era assim porque o mundo da época era assim também, entendeu? Basicamente essa é a estratégia que ele faz. E esse livro é muito recomendado pelos próprios apologistas católicos para defender a Inquisição. Só que nenhum deles parece ter lido esse livro, porque nesse mesmo livro ele mostra várias verdades sobre a Idade Média que eles próprios não reconhecem. Vamos ver algumas coisas aqui que ele comenta. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: as ruas das cidades eram sombrias e imundas, com os esgotos correndo a céu aberto. Delas, os moradores das casas jogavam seus dejetos, o lixo, as sobras da cozinha, formando-se uma massa de podridão revolvida pelos cães, gatos, porcos e ratos que infestavam a cidade. O mau cheiro se espalhava por toda parte. As enfermidades endêmicas e epidêmicas tinham livre curso, varrendo famílias inteiras. E isso é o que o próprio católico aqui está falando. Um ator que eles próprios gostam de usar quando convém a eles. Isso sem falar que a expectativa de vida que eles tinham era irrisória, né? Ele mesmo comenta aqui. Em sua maioria, os habitantes apresentavam-se mal alimentados, de saúde medíocre e vida curta. Viviam 20 a 25 anos em média. A metade das crianças morria antes de completar um ano.
os sobreviventes a miúde entre os 30 e os 40 anos, mesmo os que se nutriam melhor, reis, grãos senhores, grandes burgueses, desapareciam comumente entre os 48 e 56 anos. Entretanto, essa população não é jovem, pois as criaturas envelhecem depressa. Depois dos 40 anos, o homem é um velho caduco. Nas regiões pobres, camponesas de 30 anos parecem anciãs enrugadas e encurvadas. O número de habitantes conserva-se em nível pouco elevado, pois, quando sobe, diminui a quantidade de alimentos per capita e aumenta a mortalidade. Aí depois ele vai falar da mortalidade infantil, que as famílias chegavam a ter mais de 20 filhos, mas como ele mesmo tinha falado, metade desses filhos aí morria antes mesmo de completar um ano. E mesmo em se tratando da questão moral, também era uma coisa horrível, bem pior do que é hoje. Se você acha que o mundo hoje está numa podridão moral, numa devassidão, numa sem-vergonhice, eu concordo, você está certo, mas a Idade Média é bem pior do que isso. Inclusive, em Roma, tinha uma população de 100 mil pessoas e dessas 100 mil pessoas, nada menos que 6 mil eram prostitutas. Imagina uma cidade onde 6% da população total é só de prostituta, para você ter uma ideia. Eu dei uma rápida pesquisada aqui só para efeitos de comparação e uma das cidades que é tida como a que mais tem prostituição no mundo é Bangkok, aqui na Tailândia, e depois eu pesquisei quantas prostitutas tem lá, ele fala que é alguma coisa entre 200 e 300 mil, aí eu fui pesquisar também qual a população total dessa cidade, e aí fiz o cálculo aqui, né, qual o percentual para chegar, né, qual o percentual que teria de prostitutas nessa cidade, seria de 3% da população, ou seja, a cidade do mundo inteiro que mais tem prostituição hoje em dia tem metade daquilo que Roma sozinha tinha naquela época. Justamente o lugar onde ficava o trono da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, do Santo Padre e de tudo que é santo que você possa imaginar. Da época mais santa de todos os tempos, né? Claro. E até mesmo os clérigos, eles eram bastante envolvidos com a prostituição. Inclusive o Concílio de Constância, que é um concílio ecumênico da Igreja Romana, vai dizer ali que 700 prostitutas foram chamadas apenas para atender sexualmente os bispos que ali participavam, porque esses concílios, eles duravam anos. Esse mesmo aqui durou 4 anos, então eram concílios bastante longos. E aí, para eles não ficarem, né, sem se satisfazer sexualmente, levavam as prostitutas lá, né, para esses bispos santos aí, né, que faziam a doutrina da igreja. Tadinho deles, né? Eles não iam conseguir passar tanto tempo aí sem se prostituir, né? Então levava as prostitutas lá para eles e para eles não era nenhum problema. E muitos padres se envolviam com prostituição abertamente, assim, à vista de todos e ninguém achava isso nem sequer um problema. Já não era nem mais escandaloso, de tão normal que a coisa tinha ficado. Tinha papas, pesquisa a história de vida dos Borgia, né? Do Alexandre VI, por exemplo. Veja como é que era a vida dele. Nem vou falar nada para não dar spoiler, né? Só pesquisa aí para você ver. Um papa. Né? Imagina então os bispos, os padres normais, né? Então essa era a vida daquela época. É uma vida podre, é uma moralmente horrível, em termos civilizacionais, em termos de consciência, e termos até mesmo morais, né? Não era nem um pouco melhor do que nos dias de hoje. Mas os apologistas católicos, como eles precisam passar a ideia de que a Igreja Católica Romana é perfeita e maravilhosa, então eles precisam romancear um passado de forma totalmente utópica, um passado que nunca existiu realmente, para tentar induzir, convencer mais pessoas a se tornarem católicas. Então isso é apenas uma estratégia de marketing. Quanto mais você romanceia o passado, mais você consegue ludibriar e convencer as mentes mais incautas e que nunca estudaram história de verdade para se tornarem cada vez mais iludidos por esse discurso. E é aquilo que eu sempre falei, esses caras aí, todos eles que romanceiam o passado para tentar passar a ideia aí de que era uma coisa maravilhosa e tudo mais, se eles voltassem numa máquina do tempo para esse passado glorioso, grandioso, que eles tanto se orgulham hoje, eu duvido que eles conseguiriam viver uma semana lá sem implorar para voltar para o nosso mundo, né, de hoje, com todos os problemas que o nosso mundo tem. Eu duvido mesmo, eu duvido. Na primeira oportunidade que ele visse que não tem nem papel higiênico para limpar a bunda, o cara já iria querer, né, já iria querer voltar, né? Então, para vocês terem uma ideia. Então, enfim, agora, pelo menos a gente vê que o padre José Eduardo, ele não tá nessa mesma vibe aí, né, de romancear o passado. Vamos ver, né, o que mais ele vai comentar sobre isso. Então, quando a gente lê, por exemplo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, aquilo que São Paulo descreve ali, né, que havia um incestuoso dentro da igreja de Corinto, que havia um excesso na celebração da Eucaristia e as pessoas às vezes chegavam a se enfatuar, a comer, a se embriagar, etc. E outros abusos, né? Que ele descreve, por exemplo, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios,
ou a dificuldade de entender a ressurreição, no capítulo 15 da mesma carta, se a gente pega a carta, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, que foram igrejas reais, igrejas que realmente existiram no seu tempo. O que nós vemos muitas vezes é o apóstolo fazer repreensões duras ao anjo da comunidade. E às vezes são repreensões pesadas, algumas delas, inclusive, muito sérias, porque Deus ameaça retirar o candelabro, ameaça, portanto, suprimir aquela igreja, e mais, nenhuma delas é uma repreensão por excesso de zelo, mas por falta de zelo. Ou seja, não foram suficientemente fortes para debelar o erro. Então já havia isso naqueles tempos. Quando nós avançamos na história, nós vamos ver dificuldades inúmeras. Mesmo a Idade Média não foi um paraíso que as pessoas imaginam para a Igreja Católica. Isso tudo que ele tá falando, cara, é tão exatamente aquilo que eu digo há 15 anos já, que eu tô realmente achando que ele me conhece, já leu meus artigos e aprendeu algumas coisas, né? Porque, ó, eu vou comparar, ó, pega tudo aquilo que ele falou, os exemplos específicos e exatos que ele deu aqui e leia esse meu artigo que eu escrevi em 2015. É exatamente aquilo que eu tinha escrito aqui, né? Eu vou pegar os mesmos exemplos que ele deu, pegar aqui o da igreja de Corinto, que tinha alguns que estavam negando até mesmo a questão da ressurreição dos mortos, que tinha, falei até daquele exemplo que ele também falou aqui, do cara que estava tendo relação sexual com a madrasta, que mais? Falei também da igreja de Colossos, também falei da igreja de Éfeso, das cartas das 7 igrejas, que 5 delas já tinham, né, vários erros que já estavam nessas igrejas aí, principalmente a de Laodiceia e também a de Sardes. Então, todos esses exemplos que ele deu são exatamente os exemplos que eu tinha citado já nesse artigo há quase 10 anos atrás, né? Então, assim, ou uma incrível coincidência, ou realmente ele andou lendo aí meus artigos e aí chegou às mesmas conclusões aí, pelo menos nesse aspecto, né? O que é ótimo, né? Porque é uma coisa assim que... Por que eu tive que escrever esse artigo? Porque é algo que os apologistas católicos, eles, por regra, nunca reconhecem. Eles querem passar uma ideia falsa, uma ideia que o próprio padre aqui está denunciando, ele está concordando comigo, na verdade, de que a igreja, desde os primórdios, era uma igreja maravilhosa, né? Uma igreja assim, tipo, não tinha nenhum erro, todas as igrejas eram perfeitas, assim. Aí veio Lutero Malvadão e pronto, acabou tudo aí, ferrou geral, né? E não, a gente vê que desde a era apostólica, primeiro século ainda, as igrejas já estavam cheias de defeitos. Já tinham vários problemas, até mesmo de divisões internas na igreja. Você já vê Paulo denunciando, né, para não falar, foi Lutero que dividiu a igreja. Já tem isso desde o primeiro século. E isso é algo que você vai ver em todas as cartas, tanto problemas morais, quanto problemas doutrinários e tudo mais que você possa imaginar, já tinha no primeiro século. Então, essa visão que eles têm romanceada, né, como se a igreja já era perfeita e continuou mais perfeita ainda na Idade Média, e veio Lutero e pum, acabou tudo, né? Isso é uma visão completamente utópica, né, completamente desconectada da realidade. E é muito bom, muito legal que o padre aqui esteja concordando com aquilo que eu sempre argumentei, né? A igreja protestante atual, ela tem problemas, ninguém está negando isso. Agora, a igreja do século I tinha problemas. Como é que a do século XXI não vai ter? É por isso que eu faço uma distinção muito importante entre a igreja invisível perfeita e a igreja visível imperfeita. Por quê? Porque na Bíblia a gente vai ver que essas igrejas visíveis, né? A igreja da Galácia, a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, a igreja de Éfeso, etc, elas tinham erros. Elas efetivamente tinham erros, não tem como discutir isso. Agora, é curioso que, ao mesmo tempo que Paulo escrevia essas cartas a igrejas visíveis e descia a lenha nelas, ao mesmo tempo ele chama a igreja de Deus de sem mácula, imaculada, né? Paulo chama. E aí fica uma questão, Paulo está sendo contraditório aqui. Primeiro ele vai criticar um monte de erros dessas igrejas, depois vai falar que a igreja é imaculada, sem mácula. Né? E a gente vai entender isso quando a gente entende essa diferença aqui entre a igreja invisível perfeita e a igreja visível e perfeita. Porque igrejas visíveis, qualquer uma delas, seja romana, seja ortodoxa, seja qualquer igreja protestante, testemunho de Jeová, o que quer que seja, você vai encontrar erros em todas elas. Agora, quando se fala da igreja de Deus, a gente está falando de todo o corpo de Cristo que é regenerado por meio do sangue de Cristo. Porque é isso que é a igreja em última instância. É justamente a congregação de todos os que compõem o corpo de Cristo. E como nós estamos imersos em Cristo, como o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e a nossa fé em Cristo, que é nos imputada como justiça, e não a nossa própria justiça pessoal, por isso que a igreja de Deus é chamada de perfeita. Então não é que uma organização específica, A ou B, é perfeita. Isso nunca foi afirmado em parte nenhuma da Bíblia. Lógico que isso não é o mesmo que dizer que todas as igrejas visíveis estão no mesmo nível ali, né? Como se, todas têm falhas, então todas são iguais. Então tanto faz, né? Não é assim.
Tanto é que, né, se a gente for ver as cartas das 7 igrejas, você vai ver 2 delas que não foram nem um pouco criticadas naquela época, porque ainda não tinham se corrompido, mas também das outras 5, todas elas tinham se corrompido em alguma medida. 2 delas, inclusive, já estavam bastante afundadas, né? Tem uma aqui, eu acho que é a de Laodiceia, né? Que ele vai falar que ele vai querer vomitar da boca dele. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, ou seja, eles já tinham caído a um ponto assim que já estava à beira do precipício, à beira de não ser nem mais considerado uma igreja legítima. Então, para você ter uma ideia que existem níveis de degradação. Então, embora todas as igrejas tenham erros, numa medida maior ou menor, isso não significa que estejam todas no mesmo barco, é tudo no mesmo balaio, tudo farinha no mesmo saco. Não. Existem algumas que estão mais próximas da verdade e existem outras que estão mais afundadas no erro. Então, alguns pensam que, Lutero reformou a igreja, mas as igrejas protestantes hoje têm muitos problemas também. Então, é tipo, tanto faz como tanto fez a reforma, nem precisava ter feito, deixava assim mesmo, continuava no catolicismo, como se fosse melhor a igreja continuar matando gente até hoje por questão religiosa, por questão de fé, como se fosse melhor continuar adorando imagens, cultuando gente morta e tudo mais, como se estivesse no mesmo patamar dos erros que a gente vê nas igrejas evangélicas atuais, como não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem graus diferentes entre a verdade e o erro, e a igreja romana está lá, afundada lá embaixo. Agora vamos ver o que mais que o padre vai falar pra gente. E é muito interessante que depois disso vêm as grandes problemáticas relacionadas com a igreja e o poder secular. Né? Nós vamos ter, por exemplo, o século de ferro, o século X, terrível, né, para a igreja, cheio de escândalos. Depois as disputas entre os soberanos territoriais e o papado, e assim por diante. Ou seja, nós não podemos dizer que houve um momento na história da igreja em que tudo foi maravilhoso, em que tudo foi perfeito. Depois, a apologética, muitas vezes, não percebe que ela possui um limite, que ela precisa, para defender a fé, focar em argumentos, mas sem o devido aprofundamento teológico. Mas a crítica dele é válida, só que existe uma razão porque os apologistas católicos fazem uso desse tipo de artifício que o próprio padre aqui está denunciando e está se posicionando contra. Por quê? Porque a partir do momento em que você diz que a sua igreja é governada, em primeiro lugar, que a sua igreja é a única igreja visível, né, organização fundada por Cristo, todas as outras estão erradas, nenhuma delas foi fundada por Cristo, só a sua que foi, e que é guiada e conduzida por papas infalíveis ao longo da história da igreja, é natural que vai surgir um monte de gente defendendo que essa igreja é perfeita, que não tem nenhum erro nenhum, etc e tal. É uma coisa que vai surgir naturalmente do tipo de pressuposição pelo qual você parte, entende? Então a crítica que ele faz aqui é correta, só que é uma coisa que emerge naturalmente dos próprios erros da própria igreja que ele faz parte. Então não dá para simplesmente colocar a culpa no apologista católico, sendo que o apologista está apenas seguindo uma lógica que é parte do próprio erro da igreja, né? De um dos erros dela, que é justamente essa questão essa prepotência, né? De se falar, não, nós somos a única igreja verdadeira, todas as outras são falsas, que a gente já viu que é uma deturpação do conceito de igreja, e ainda por cima falar e atribuir o caráter de infalibilidade à igreja e aos papas. Então é muito difícil você não ser soberbo, arrogante, quando você parte de pressuposições, né? De premissas tão absurdamente arrogantes e prepotentes. O natural é que você vai encontrar a apologética católica sendo exatamente isso que o padre está criticando aqui. No caso do Fernando Casanova, ele quis salvar a igreja. E o que aconteceu? Né? Não tinha teologia profunda, havia só uma apologética, e aí ele diz, olha, rejeito a infalibilidade do Papa, portanto, infalível aqui sou eu, né? Dou aqui a doutrina, meus princípios, é isso aqui, que é o que todo mundo que vai por esse caminho faz. Né? Questiona a autoridade do Papa e da Igreja, mas não questione a autoridade deles, porque a autoridade deles é intocável, infalível, etc. Isso aqui é um espantalho que a gente já está mais acostumado a ver na apologética católica. É triste que eles continuem usando esse tipo de caricatura, triste de se ver realmente, porque é um ataque baixo e é uma coisa assim que você vai encontrar um único apologista protestante. Eu nunca vi até hoje o único se dizendo infalível. Eu pessoalmente nunca vi. O próprio Lutero, ele nunca se disse infalível, muito pelo contrário. Ele está falando aqui particularmente do Fernando Casanova. Eu quero ver onde foi no discurso dele. Eu assisti todo o discurso lá que ele fez no vídeo dele. Qual o momento que ele disse que ele é infalível?
né? Quando foi que eu me disse infalível? Né? Se eu me considerasse infalível, eu não iria reconhecer humildemente que tem aspectos da teologia que eu não tenho resposta, que eu não sei. Não é nenhum problema reconhecer esse tipo de coisa, é uma questão de humildade. Se eu fosse infalível, eu também não iria mudar de opinião em respeito de alguns assuntos teológicos. Se eu sou infalível, então como é que eu poderia mudar, né, algum posicionamento que eu já tive? Então não faz sentido, é uma coisa assim tão besta, assim, alguma coisa tão bobo, porque é realmente, literalmente, um ataque espontâneo. Ele dizer que assim, na cabeça deles, ou o Papa é infalível, ou então alguém tem que ser infalível. Né? Na cabeça dele, alguém tem que ser infalível, senão não dá. Eles não conseguem aceitar a triste e dura realidade de que não existe alguém infalível. Quer dizer, existe, esse alguém é Deus, é Jesus Cristo. Mas entre nós não existe um homem que seja infalível, que não possa errar nunca. Não existe isso. Mas como esse sistema é o que impera dentro da igreja deles, eles querem importar esse sistema para o pensamento dos outros, né? No caso da gente. É a mesma coisa quando eles falam, eles fazem uma citação de Lutero, veja só para o seu protestante, herege, olha o que o seu pai Lutero disse, aí faz lá uma citação de Lutero qualquer, muitas vezes tirada de contexto, às vezes de livros que nem eram de Lutero, e vai lá, fala que Lutero disse tal coisa, né? Pode ser alguma calúnia, sei lá, Lutero falou que Cristo era adúltero, alguma coisa assim, ou então algum dogma mariano que supostamente Lutero defendeu, e tá falando, tá vendo, Lutero disse isso. E é uma coisa tão tosca assim, porque se eu vejo uma coisa dessas, eu respondo simplesmente, e daí? Né? Lutero não é um papa, eu nunca se disse um papa, eu sou obrigado a ser Lutero, entendeu? Só que ele acha na cabeça dele que como a igreja dele tem papas infalíveis, então a nossa também tem que ter. Então eles não conseguem se conformar com a ideia de que não existe uma autoridade infalível no protestantismo. Por isso eles estão sempre querendo dizer que Lutero é essa autoridade infalível, e paradoxalmente eles também dizem que cada protestante é uma autoridade infalível, que é uma contradição de termos, né? Porque eles têm que se decidir, ou Lutero é o nosso papa infalível, ou cada protestante é infalível. Porque não dá para os dois serem infalíveis ao mesmo tempo, né? Então, nem isso eles conseguem chegar a uma conclusão e concordar entre eles mesmos. Então, para resumir, esse argumento católico é simplesmente um ataque a espantalho, um ataque grosseiro, uma coisa assim, uma caricatura que você nunca vai ver em nenhuma confissão de fé, de nenhuma igreja protestante, nenhum apologista protestante vai dizer qualquer coisa parecida com isso. E, além do mais, é uma prepotência, uma soberba, uma arrogância extrema, absurda, né? Você dizer que a sua igreja tem um sumo pontífice que é infalível, que não cometeu nenhum erro, ainda mais quando a gente está falando de uma igreja com um passado tão assombroso como essa, né? Que se a gente estivesse falando de uma igreja que sempre foi boazinha, sempre só fez coisas boas, né? Nunca matou ninguém, nunca cometeu nenhuma maldade, nunca escravizou ninguém, não mandou escravizar, né? Nunca mandou ninguém pra fogueira, nunca mandou torturar ninguém, né? Imagina, uma igreja piedosa, né? Nunca caçou bruxa em lugar nenhum, nunca patrocinou genocídio indígena, preconceito, discriminação, não, uma igreja perfeita, assim, né? Intocável. Aí até daria para começar a discutir, né? Quem sabe se uma igreja dessas não possa ser guiada por um líder infalível. Agora, quando a gente vê um passado escabroso desses, né? Uma igreja dessas, assim, assustador realmente, um passado que não tem como ser mais aterrorizante do que esse, e você ainda dizer que os líderes dessa igreja eram infalíveis, aí é quase que uma brincadeira de mau gosto. Eu preferiria 1000 vezes mais não ser infalível, não estar numa igreja infalível, mas que não fez essas coisas aqui, do que estar numa igreja dessas, né, que se diz infalível e que faz todas essas monstruosidades aí infalivelmente, né? Mas vamos continuar. Quando nós olhamos para trás, nós vemos que nos tempos de crise, os homens de Deus buscaram o quê? Buscaram a reforma espiritual. Ou seja, eles buscaram-se a igreja santa dentro da igreja, sem romper o jugo da obediência. Esse que é o problema, quando ele fala que sem romper o jugo da obediência. Agora, que obediência é essa? A obediência à escritura, à palavra de Deus? Não, 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 não. Aqui ele está falando da obediência ao Papa, à igreja romana em particular. Por isso que ele vai considerar ortodoxos como cismáticos, como hereges. Por quê? Porque na cabeça dele, Roma e o Papa é o centro da igreja, a igreja está centrada no pontífice romano, e, portanto, qualquer um que não esteja em comunhão com ele, automaticamente não faz parte da igreja, né? Cismou, então é um desobediente. Portanto, a obediência, na visão dele, está sujeita a um pontífice, a uma pessoa, né? A um bispo em particular, e não a palavra de Deus. E esse é o grande problema. Por isso que ele só vai aceitar reformas morais na igreja, mas não reformas doutrinárias. É como se dissesse, essa igreja visível em particular, a de Roma, ela pode errar,
mas só em questões morais. Em questões doutrinárias, não. Em questão doutrinária, ela é perfeita. Em questão moral, pode ter papa devasso aí, que faz orgia no Vaticano à vontade, né, sem limite nenhum, que é sodomita, notório, conhecido, que manda matar um monte de gente. Não, isso aí não tem problema. Isso daí é uma questão de menos, né? Isso daí é só uma questão moral, né? Isso daí pode reformar sim. Agora, doutrina, não. Doutrina, esses caras aí eram infalíveis, nunca erraram, e ai de você se você tentar reformar alguma coisa. E mesmo que eles digam que o Espírito Santo guia os papas na preservação da doutrina e não em comportamento moral, se a gente for na Bíblia, sempre que o Espírito Santo é mencionado, a função dele está sempre relacionada à santificação, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, aqui no texto de Tito. Aqui, viverem de acordo com a carne morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Que morrer quais atos? Justamente os nossos pecados. Tessalonicenses aqui também vai falar o seguinte, que nós somos salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Aí em Romanos 15 vai falar, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, tem mais um monte de texto aqui que eu não vou trazer para não ficar muito longo, mas todas as vezes que a Bíblia menciona a obra do Espírito Santo, ela está relacionada à obra de santificação. Então não existe essa de você dizer que o Espírito Santo preserva fulano de tal de errar doutrinariamente, mas em relação ao comportamento moral não faz nada. Então o cara pode ser um profano, um devasso, imoral, monstruoso e mesmo assim ser infalível doutrinariamente. Como se o Espírito Santo fizesse aquilo que nem é da competência dele, mas aquilo que é especificamente a função a qual ele está atrelado no Novo Testamento inteiro, aí ele não faz. Aí ele deixa que o cara seja o maior pecador profano e imoral que existe. Então não faz sentido um pensamento como esse. Esse conceito de obediência ao Pontífice Romano em particular é um conceito que inexiste na história da igreja, é um conceito que a própria Roma cunhou para ela mesma. E em segundo lugar, se você pegar os escritos dos pais da igreja, o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, você vai ver que a unidade da igreja não apenas não estava centrada no bispo de Roma, como o próprio bispo de Roma era condenado por eles, em muitas ocasiões. A gente já falou do Papa Honório no outro vídeo, eu vou mostrar aqui agora então o do Papa Estevão. Mas primeiro vamos ver uma citação que ele vai fazer aqui de Cipriano, que está no mesmo documento que o Cipriano vai descer a lenha no Papa Estevão, e que vai ser a melhor prova disso que eu estou falando aqui, e que refuta esse pensamento que o padre José Eduardo está expondo aqui. Há um texto na Sagrada Escritura, está no capítulo 2 do livro de Josué, que fala sobre a prostituta Raabe. É muito interessante como os padres da igreja e os escritores eclesiásticos comentam que aquela prostituta é uma imagem da igreja. São Cipriano diz, foi dito a Raabe, que prefigurou a igreja, reúne em sua casa seu pai e sua mãe. Você acha que pode viver quando deixa a igreja e constrói novas moradias e lares diferentes? Afinal, foi dito a Raabe, em quem a igreja foi prefigurada, quem sair das portas de sua casa será culpado. Da casa de quem? Da casa da antiga prostituta Raabe. Então, aqui ele citou um texto de Cipriano, aplicando o seguinte, que Cipriano vai falar que não pode sair da igreja, e aí na visão do padre, essa igreja é especificamente a igreja católica apostólica romana, porque o Casanova ele não saiu da igreja católica para virar ateu, ele saiu da igreja católica para ir para uma igreja cristã, que é uma denominação protestante, a igreja luterana. Mas na visão dele, isso é sair da igreja. Entende? Por quê? Porque na visão de igreja que ele tem, é a igreja, especificamente a igreja romana, né? Ou seja, em submissão ao pontífice romano, ao Papa. E esse que é o problema, ele está impondo uma visão anacrônica que ele possui sobre os escritos dos pais da igreja, que quando falavam de fora da igreja, nossa salvação, não tinha nada a ver com o conceito que ele está expondo aqui, porque eles não estavam falando da igreja romana em particular, muito menos do Papa em particular, da submissão ao Papa. E o melhor exemplo que a gente pode ter disso é justamente do próprio Cipriano, que ele citou aqui. Se a gente for pegar aqui, ó, eu tô aqui com a Epístola 74 de Cipriano, o original tá em inglês, nesse site aqui, o New Advent, que é um site católico, e eu traduzi isso daqui para o português e baixei e coloquei aqui para poder fazer algumas anotações, né, para grifar as partes mais importantes. Eu recomendo, claro, que você, quem puder, quem tiver tempo para isso, leia a epístola completa. Não é muito curta, mas também não é muito longa. Dá para vocês lerem. Porque aqui ele simplesmente vai destruir como o coitado do Papa Estevão,
que Estevão, eu tô chamando de Papa porque para a Igreja Romana todos os bispos de Roma são papas. Naquela época não existia Papa na Igreja, então o próprio Estevão nunca foi chamado de Papa, ele era somente chamado de bispo de Roma, mas enfim, se só chamar de Papa aqui, simplesmente entenda nessa questão anacrônica. E qual que era a treta que tinha entre Estevão e Cipriano? Estevão defendia que um herege, por mais herege que ele fosse, ele não tinha que ser batizado quando ele se convertia, se ele já tinha sido batizado na seita herética dele. Então, por exemplo, o cara era o marcionita, que nem o Ed lá que eu debati lá da seita nazarena, né? Vamos supor que ele se converte. Aí ele, na visão do Estevão, se ele já tinha sido batizado antes, ele não precisava se batizar de novo, né? Aquele batismo lá, mesmo na heresia, mesmo na seita herética, mesmo quando o cara estava numa heresia de perdição, ele estava válido, né? Não tinha problema nenhum. Inclusive aqui o Cipriano vai dar um banho de argumento para cima do Estevão, dá até pena do Estevão, né? Eu não vou usar esses argumentos aqui, senão vai ficar um vídeo de mais de 2 horas, né? Mas depois, como eu falei, leia o documento inteiro, você vai ver ele simplesmente aniquilando o coitado do Estevão dos argumentos bíblicos que ele vai dar aqui, porque realmente é óbvio que se você foi batizado numa heresia de perdição, numa seita herética, esse batismo não foi um batismo legítimo, foi só um banho. Então, quando você se converte, você tem que ser batizado de fato, né? Então, agora, o Estevão não achava que não. O Estevão não apenas achava que não, como também criticava, queria impor o posicionamento dele sobre as outras igrejas, incluindo as do norte da África, que era onde Cipriano era bispo, de Cartago. E olha o que o Cipriano vai falar para o Estevão, essa carta inteira, como eu falei, né, é um soco no estômago do bispo de Roma. Olha o que ele vai falar. Mas deixemos essas coisas que foram feitas por Estevão passarem por alto por enquanto, para que, enquanto nos lembramos da sua audácia e orgulho, não tragamos uma tristeza mais duradoura sobre nós mesmos pelas coisas que ele fez perversamente. Então aqui já está falando que Estevão é orgulhoso, perverso e assim por diante. Calma que vai piorar. Vai dizer o seguinte também: quanto ao que Estevão disse, como se os apóstolos proibissem aqueles que vêm da heresia de serem batizados, ninguém é tão tolo a ponto de acreditar que os apóstolos entregaram isso. Ou seja, o Estevão alegava que os apóstolos tinham ensinado isso, e aqui o Cipriano, ao invés de aceitar a tal da tradição romanista, que eles dizem que a gente tem que guardar até os dias de hoje, não, ele ridicularizou essa tradição, né? Ele falou, ninguém é tão tolo a ponto de acreditar que os apóstolos entregaram isso. Isso que é essa tradição aí que o Estevão estava falando que tinha que seguir, de que você não tinha que rebatizar herege nenhum. Então aqui Cipriano está se colocando frontalmente contra a tradição romanista, e ele vai continuar. Aquele que confirma o batismo destes, o que mais ele faz senão julgar a si mesmo com eles e condenar a si mesmo, tornando-se participante com tais. Ou seja, ao ele dizer que os hereges não tinham que se batizar, ele próprio está sendo um herege. É exatamente isso que Cipriano está falando aqui. E eles ainda querem dizer que os pais da igreja tinham alguma noção de infalibilidade papal naquela época, né? Mas enfim, vamos ver o que mais ele vai falar aqui. Aqueles que estão em Roma não observam aquelas coisas em todos os casos que são transmitidos desde o início. Aqui ele já está quebrando as pernas de novo na tradição romanista, porque os apologistas católicos dizem que a tradição romanista ela foi dada pelos apóstolos e preservada incorruptivelmente até os dias de hoje, sendo que o próprio Cipriano, ali no século III ainda, ele vai falar que Roma não observa todas as coisas que foram transmitidas desde o início, né? Ou seja, ele está mais uma vez criticando as tradições de Roma. Ele continua: e em vão pretendem a autoridade dos apóstolos. Qualquer um pode saber também pelo fato de que, a respeito da celebração da Páscoa e a respeito de muitos outros sacramentos e assuntos divinos, ele pode ver que há algumas diversidades entre eles e que todas as coisas não são observadas entre eles igualmente, que são observadas em Jerusalém. Assim como em muitas outras províncias, também muitas coisas são variadas por causa da diferença de lugares e nomes. Olha que coisa bombástica que ele está falando aqui. Em primeiro lugar, ele vai falar que eles em vão pretendem a autoridade dos apóstolos. Ou seja, aquilo que Roma afirma até hoje, que ela se sustenta na autoridade dos apóstolos, Cipriano já estava refutando naquela época dele. E para piorar, ele ainda vai citar, lembra aquele caso que a gente já falou várias vezes aqui, da celebração da Páscoa, que Roma tinha uma data para comemorar a Páscoa que era diferente da data que tinha as igrejas do Oriente. Cipriano vai citar isso para contrariar Roma, para falar, eles têm algumas coisas que eles divergem das outras igrejas. E não é que ele fala, então Roma está certa, já que Roma é primaz, já que Roma não pode errar em assuntos de fé. Não, é o contrário. Ele fala aqui que Roma que estava errada ao contrariar o costume vigente em Jerusalém e
nas outras igrejas. E aqui ele vai continuar, vamos lá. Aqui são todos os argumentos aqui que ele usa para refutar o Estevão. Eu recomendo realmente que você assista e leia tudo. Mas aqui eu já vou voltar para essas citações, mas vamos continuar lendo aqui, porque depois eu quero finalizar com essas citações aqui em azul. E aí ele vai dizer: estou justamente indignado com essa loucura tão aberta e manifesta de Estevão. Chamou Estevão aqui também de louco e tudo mais, né? E continua: e ao costume dos romanos opomos o costume, mas o costume da verdade, sustentando desde o início o que foi entregue por Cristo e os apóstolos. Ou seja, enquanto os apologistas católicos dizem que Roma guarda a tradição desde a época lá de Cristo e dos apóstolos, incorruptivelmente e tudo mais, o Cipriano aqui está falando o contrário, que Roma não guardava as tradições verdadeiras e ele sim estava guardando aquilo que foi sustentado desde o início, entregue por Cristo e pelos apóstolos, ou seja, que tinha que rebatizar os hereges. Então, mais uma vez, a tradição romanista está sendo confrontada por Cipriano, e Cipriano aqui dizendo claramente que a tradição de Roma não era aquilo que foi ensinado por Cristo e pelos apóstolos. E vamos ver o que mais que ele vai dizer aqui. E Estevão não tem vergonha de afirmar e dizer que a remissão dos pecados pode ser concedida por aqueles que estão presos em todos os tipos de pecados, como se na casa da morte pudesse haver camada de salvação. É mais uma das loucuras aí, né, que Estevão dizia. E ele vai dizer o seguinte: você toma água estranha para si e polui a igreja com fontes profanas. O que mais você faz além de beber do seu lodo e lama? Você se torna contaminado com o contato da imundície dos outros. Olha tudo aquilo que ele está falando lá do Estevão. Ele continua: você é pior do que todos os hereges. Ele não só chama Estevão de herege, como vai falar que ele era pior, que ele é pior do que todos os hereges. Cadê a infalibilidade papal em assuntos doutrinários que eles tanto gostam de arrogar, né? O Cipriano com certeza não estava ciente disso. E aí ele vai dizer aqui: vocês acumulam a escuridão da noite herética, vocês tiram deles a remissão dos pecados, suas almas serão exigidas de suas mãos quando o dia do julgamento chegar. Aí ele vai falar pessoalmente a respeito de Estevão: aquele que apoia os inimigos de Deus, posto que contendas e dissensões você provocou entre as igrejas de todo o mundo. Veja que não apenas ele não diz que a unidade da igreja está baseada no bispo de Roma, como vai falar o contrário, que as contendas e distinções é que foram provocadas pelo bispo de Roma. Ou seja, o bispo de Roma é que estava provocando a divisão da igreja com as heresias que ele estava defendendo aqui. E aí ele vai continuar: quão grande pecado você acumulou para si mesmo, quando você se cortou de tantos rebanhos, pois é você mesmo que você cortou. Não se engane, pois ele é realmente o cismático que se fez apóstata da comunhão da unidade eclesiástica. Pois enquanto você pensa que todos podem ser excomungados por você, você se excomungou sozinho de todos. Aqui ele já não apenas chama de herege, mas também chama ele de excomungado, de cismático e de apóstata. Olha tudo isso que Cipriano vai chamar o bispo de Roma, o Papa, né, daquela época. Isso é 1000 vezes pior do que aquilo que o concílio de Constantinopla declarou a respeito do Papa Honório, que também foi condenado como um herege. E vamos ver aqui no capítulo 25 que ele vai falar: quão cuidadosamente Estevão cumpriu esses mandamentos e advertências salutares do apóstolo, mantendo em primeiro lugar a humildade de espírito e a mansidão. Aqui ele está sendo irônico, né? Olha como ele continua: pois o que é mais humilde ou manso do que se ter discordado de tantos bispos em todo o mundo, quebrando a paz com cada um deles em vários tipos de discórdia, em um momento com as igrejas orientais, como temos certeza de que você sabe, em outro momento com aqueles que estão no sul, de quem ele recebeu bispos como mensageiros com paciência e mansidão suficientes para não recebê-los nem mesmo para o discurso de uma conferência comum, e ainda mais tão atento ao amor e à caridade, a ponto de ordenar a toda a fraternidade que ninguém os recebesse em sua casa, de modo que não apenas paz e comunhão, mas também abrigo e entretenimento fossem negados a eles quando chegassem. Veja que aqui ele está condenando Estevão justamente por se opor a vários bispos de todo o mundo, porque as próprias igrejas orientais estavam contra o posicionamento de Estevão. Só que para os apologistas católicos, aquilo que o Papa decide está acima de todos os outros bispos da igreja. Por isso mesmo que ele é chamado de o sumo pontífice, do bispo dos bispos. Inclusive vai ter um concílio que eu vou mostrar daqui a pouco, onde Cipriano vai explicitamente condenar que existisse um bispo de bispos na igreja e falando exatamente sobre Estevão. Então aqui ele está claramente contrariando toda essa tese aí de que o bispo de Roma estivesse acima de todos os outros e pudesse mandar neles, e etc e tal. É justamente com base nessa tese de que o bispo de Roma estava acima de todos os outros bispos, que ele era supremo sobre toda a igreja, que Roma vai dizer que, por ocasião do cisma do Oriente, a igreja
igreja católica permaneceu sendo apenas a igreja romana, já que os outros bispos lá, por não estarem mais em comunhão com Roma, portanto, eles que eram cismáticos e eles estavam errados. E a igreja romana passou a ser toda a igreja universal. Né? E é exatamente o contrário que Cipriano está dizendo aqui. Cipriano está falando, ó, os outros bispos aqui estão contra isso que você está dizendo e está fazendo aqui. Então os outros bispos estão certos e você está errado. Para Cipriano, claramente, o posicionamento dos bispos orientais tem um peso maior do que o do bispo de Roma sozinho. E olha que ele vai continuar aqui dizendo, isso é terem mantido a unidade do espírito no vínculo da paz, cortar-se da unidade do amor e tornar-se um estranho em todos os aspectos de seus irmãos e rebelar-se contra o sacramento e a fé com a loucura da discórdia contumaz. Como tal homem pode haver um espírito e um corpo em quem talvez não haja nem mesmo a mente tão escorregadia, imutável e incerta é ela? Então aqui ele está claramente falando que era Estevão que estava quebrando com a unidade da igreja. Por quê? Porque a unidade da igreja ela não estava centralizada no bispo de Roma. Não é que se você discorda do bispo de Roma, então você é automaticamente o herege, você é o cismático, você que está errado, você que está quebrando a unidade. Não, é o contrário. O bispo de Roma aqui que estava provocando as divisões da igreja através da heresia que ele estava ensinando. Por quê? Porque aquilo que ele estava ensinando nunca foi ensinado por Jesus nem pelos apóstolos. E aqui ele vai continuar, vai concluir aqui dizendo, Estevão não se envergonha de dar patrocínio a tais em oposição à igreja e para manter os hereges, para dividir a irmandade e, além disso, chamar Cipriano de falso Cristo e falso apóstolo e um trabalhador enganoso. Então aqui, presta atenção que isso é muito importante. Ele vai falar que o bispo de Roma, o cara que governava a igreja de Roma, estava em oposição à igreja. Mas espera aí, a igreja romana não era a própria igreja católica? Então como é que o Papa pode estar em oposição à igreja se o Papa era supostamente quem governava a igreja? Entende como é que isso é contraditório na visão deles? Aqui claramente para Cipriano, o bispo de Roma não era o primaz sobre toda a igreja. E a igreja de Roma era apenas uma sede local, uma igreja local como tantas outras que existiam naquela época. Não era uma igreja suprema que mandava e governava sobre todas as outras. Porque se a igreja católica daquela época, da qual o próprio Cipriano fazia parte e da qual ele falava nos escritos dele, fora da qual a nossa salvação fosse a própria igreja romana, que nem os apologistas católicos falam hoje, então seria impossível que o próprio bispo de Roma estivesse em oposição à igreja. Ainda mais uma questão de matéria de fé, como se tratava dessa discussão entre eles. Isso é uma prova cabal de que para eles Roma era apenas uma parte da igreja, uma fração da igreja. Mas sim, o bispo de Roma podia estar contra a igreja, porque a igreja, como ele fala, era muito maior do que Roma apenas. Então, da mesma forma que se surgisse, por exemplo, um bispo lá em Alexandria, que pregasse uma heresia, que tivesse contra a tradição da igreja, e esse bispo aí causasse um cisma, esse bispo aqui que estaria dividindo a igreja e ele que seria cismático, a mesma coisa se aplicava para o bispo de Roma. Se ele prega uma heresia que vai contra o ensinamento bíblico, que vai contra a tradição da igreja, e esse bispo está exigindo que os demais concordem com ele, sendo que ele que está errado, então ele que está dividindo a igreja, ele que está causando cisma. E vamos voltar a ler uma citação que vai ser exatamente aquilo que o padre citou lá no texto do vídeo dele. Olha o que o Cipriano vai falar. E como a arca de Noé, nada mais era do que o sacramento da igreja de Cristo, que então, quando todos de fora estavam perecendo, manteve seguros apenas aqueles que estavam dentro da arca, somos manifestamente instruídos a olhar para a unidade da igreja. Essa aqui é uma declaração que qualquer católico poderia olhar para isso e colocar lá nos sites deles. Inclusive é muito parecida com a citação que o próprio padre colocou no vídeo dele. Por quê? Porque ele está claramente falando que não existe salvação fora da igreja de Cristo. Agora, como a gente acabou de ver, essa igreja de Cristo ou igreja católica não era a igreja de Roma. Pelo contrário, o bispo de Roma é que estava se apartando da comunhão e que ele estava sendo apóstata, ele estava sendo herege, ele estava sendo tudo aquilo ali que ele condenou, Ele chamou de excomungado, chamou de um monte de coisa ali. Porque a igreja de Cristo era uma coisa e a igreja romana era uma outra coisa completamente diferente. E para terminar, o texto preferido dos católicos, que é justamente Mateus 16, olha que o Cipriano vai comentar. Mas qual é a grandeza do seu erro e qual a profundidade da sua cegueira, que diz que a remissão dos pecados pode ser concedida nas sinagogas dos hereges e não permanece no fundamento da única igreja que foi uma vez fundada por Cristo sobre a rocha? Pode ser percebido disso que Cristo disse somente a Pedro: tudo que ligares à terra será ligado no céu, e tudo que desligares à terra será desligado no céu. Cara, essa frase aqui solta, meu Deus, seria um prato cheio para a apologética católica.
Eles pegariam isso daqui e enfiariam em todos os sites deles e colocariam ali, né? Eu até tô dando uma dica pra eles, né? Eu acho que eles nunca nem leram essa carta aqui, né? Mas, cara, com certeza, se eles descobrissem, se eles lessem a patrística, nossa, eles iam estar citando isso daqui, né? À torta e à direita, em tudo que é lugar, né? Porque é tudo que eles querem. Tá falando aqui da Igreja de Cristo, tá citando Mateus 16, 19, tá falando da única igreja que foi fundada por Cristo. E aí o católico adora esse versículo, por quê? Porque na cabeça dele, essa única igreja é a igreja romana em particular. Sendo que Cipriano vai citar esse texto aqui, não para falar que a igreja romana é a igreja particular, a única igreja certa, porque senão nem faria sentido ele citar isso daqui e depois falar que Roma estava errada nessa questão. Né? Ele estaria dando um tiro no pé dele mesmo. Né? Que sentido faria ele falar que Roma é a igreja verdadeira, Roma está sempre certa, e depois criticar o Papa da igreja de Roma e falar que Roma está errada? Né? Não faz o menor sentido isso. Então por que Cipriano cita esse versículo aqui, cita esse trecho aqui? Porque essa única igreja da qual ele fala não era a igreja romana. E aquilo que Cristo disse a Pedro não se aplica especificamente e somente à igreja de Roma, que nem os apologistas católicos falam hoje. Então Cipriano acreditava sim que fora da igreja não há salvação, ele acreditava sim que Jesus fundou uma única igreja, mas ele não acreditava que essa igreja fosse a igreja romana, muito menos que o bispo romano fosse o chefe supremo de toda a igreja. Na verdade, Cipriano citava esse versículo aqui contra a igreja de Roma e não a favor dela, que nem os católicos romanos fazem hoje, né? É uma ironia, não é mesmo? E tem um escrito que os apologistas católicos adoram citar, de Cipriano também, que é chamado de da unidade da igreja, é o nome do livro. E aqui vai ficar muito longo se eu ficar falando muito sobre isso, mas basicamente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse meu artigo, onde a gente vai... O artigo é do Gustavo, do Conhecereis, do E-Cristianismo. Eu reproduzi no meu site, isso antigamente, né? Faz muitos anos atrás, porque é um artigo excelente, realmente, um artigo simplesmente fantástico. E esse artigo aqui, ele vai mostrar como que, na verdade, essas citações que eles fazem, né, da unidade da igreja, são tudo citação falsa, tudo citação que eles foram tirar de uma outra versão, que tem duas versões da unidade da igreja, sendo que uma versão é a versão que o próprio Cipriano fez, e a outra versão é uma versão mutilada, que foi adulterada e que é citada até hoje pelos apologistas católicos. Porque na versão original e legítima, todos os bispos, na visão de Cipriano, eram sucessores de Pedro e herdavam a mesma legitimidade dele. Não apenas o bispo de Roma em particular. Ou seja, a visão de Cipriano, nessa unidade da igreja, é a mesma visão que ele tem aqui, né, que ele defende aqui nessa carta 74, que ele escreve para descer a lenha no coitado do Estevão. Né? Tô até com pena do Estevão, né? Coitado, ficou com o olho roxo de tanto apanhar pro Cipriano. E antes que eu me esqueça, tá aqui o Concílio de Cartago de 257, que foi liderado pelo próprio Cipriano, também está no site católico aqui, no New Advent, e olha o que ele vai dizer aqui. Pois nenhum de nós se levou a ser bispo de bispos ou tentou, com pavor tirânico, forçar seus colegas a obedecer a ele, já que cada bispo tem, para licença de liberdade e poder, sua própria vontade, e como ele não pode ser julgado por outro, então ele também não pode julgar outro. Mas nós aguardamos o julgamento de nosso Senhor Universal, nosso Senhor Jesus Cristo, o único que somente Ele tem o poder tanto de nos fazer avançar no governo de sua igreja, quanto de julgar nossas ações. Então aqui ele está claramente se opondo à tese de que existisse um bispo supremo, um bispo de bispos que governasse a igreja universal. Para ele não, para ele todos os bispos locais tinham o mesmo poder e a mesma autoridade, e o único que tinha um poder maior do que todos os outros, que tinha autoridade para exercer sobre todos os demais, era justamente o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor universal, o Senhor Jesus Cristo, que é exatamente a visão que nós evangélicos temos, que os bispos estão em igualdade, mas tem um Supremo, e esse Supremo não é o Papa, mas sim nosso Senhor e Salvador. Então, é essa visão que ele teve, e esse concílio aqui, ele foi escrito justamente para se opor ao Estevão, o bispo de Roma. É muito curioso isso. Agora, vamos ver como é que o padre vai concluir o pensamento dele. Portanto, nós precisamos entender, meus queridos, e essa é a mensagem que eu deixo aqui para todos vocês, que nós temos que amar a Santa Igreja exatamente do jeito que ela é. É a casa de Raabe. Aqui não é o paraíso ainda. Nós temos muita coisa errada e estranha. Mas acontece o seguinte, lá fora é destruição. A gente infelizmente tem que terminar desse jeito. O vídeo nem foi tão ruim assim do padre, mas você percebe que é o orgulho e a prepotência que você tem naturalmente de qualquer apologista católico, porque eles partem do pressuposto de que qualquer um que discorde deles, qualquer um que tenha uma divergência, que em algum momento houve um cisma, é essa pessoa que está errada.
Entendeu? Então, se houve em algum momento um cisma que dividiu a igreja em uma parte e em outra parte, então esse cisma só pode ter sido culpa dos outros. É sempre os outros que estão errados. Nunca são eles mesmos. Por quê? Porque, como a gente viu, na visão deles, o bispo de Roma é o supremo sobre toda a igreja, é em torno dele que se baseia a unidade da igreja, e, portanto, qualquer um que discorde dele, é essa pessoa que está quebrando a unidade, que tá dividindo a igreja, então a culpa é sempre dos outros, nunca deles. É um pensamento extremamente arrogante, extremamente prepotente, e mesmo a pessoa que é humilde, que nem o padre aqui, né, ele parece ser uma pessoa bastante humilde, não é um cara arrogante, não é um cara que você nota que é um cara soberbo, nada disso, mas infelizmente ele segue uma ideologia que é soberba, que é o ápice da soberba que você pode ter. E se tudo gira em torno deles, então você, ao se apartar deles, significa que você está fora da igreja, significa que você é um herege, um cismático, né, tá afadado à destruição, que nem ele falou aqui, né? Só para vocês terem uma ideia do que diz o Catecismo Católico, eles vão falar que o Papa, Bispo de Roma e sucessor de São Pedro é o princípio perpétuo e visível e fundamento da unidade que liga entre si tanto os bispos como a multidão dos fiéis. Ou seja, para o catecismo católico, a unidade da igreja gira em torno do Papa. Então, se você se coloca contra o Papa, logo você está contra a unidade da igreja. Entende por que eles acham que sempre quando você tem um confronto entre a igreja de Roma e outras igrejas ou outros bispos, são sempre os outros que são os cismáticos? Porque para eles, tudo gira em torno deles mesmos. Eles só sabem olhar para o próprio nariz. E aí, para piorar, ele ainda continua dizendo: com efeito, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja, o pontífice romano tem sobre a mesma igreja um poder pleno, supremo e universal, que pode sempre livremente exercer. Agora, veja se Cipriano tinha esse mesmo conceito, né, de que o bispo de Roma, no caso Estevão, tinha na igreja um poder pleno, supremo, universal e podia exercer sempre que ele quisesse esse poder. Se fosse assim, nem teria começado a abrir discussão. Ele iria simplesmente se dobrar perante a decisão do bispo romano e ser obediente a ele e pronto, né? Acabou, o bispo romano falou, tá falado, é um poder pleno, supremo, universal, é tipo um Alexandre de Moraes do reino de Deus, né? Então tem que simplesmente se dobrar e aceitar e calar a boca como uma boa vaquinha de presépio. Mas foi isso que Cipriano fez? Claro que não, fez exatamente o contrário. Não apenas ele ficou vigorosamente contra o bispo de Roma, como ele ainda chamou ele de herege, de pior do que os hereges, ele disse, chamou de excomungado, chamou de apóstata, atacou a própria tradição da igreja de Roma, disse que Estevão estava contra a igreja, porque na visão de Cipriano, obviamente, a igreja de Cristo não era a igreja romana em particular, e assim por diante. Então, isso aqui é só um pequeno exemplo, um aperitivo de como você vai ter milhares e milhares e milhares de documentos muito similares a esse de Cipriano, que vão colocar por terra isso daqui que o Catecismo Católico diz. E foi justamente por isso que o Fernando Casanova, ele mudou, né, de crença, ele viu que estava errado e voltou para o protestantismo. E é isso que o padre José Eduardo não consegue entender. Ele não consegue entender porque na cabeça dele, a igreja de Cristo é a igreja romana e, portanto, você tem que continuar na igreja romana independente do que aconteça. Pode ter tudo que é tipo de erro lá, que você tem que continuar lá, porque se você sair, você é o apóstata, você é o cismático, você é o herege. Porque ele mantém essa visão do próprio catecismo católico de que a unidade da igreja está centrada no bispo romano, que é um conceito que não existe em toda a literatura patrística. E paradoxalmente, como o catecismo católico é uma verdadeira concha de retalhos, vai ter outro trecho do catecismo que eles vão pagar de ecumênicos, que vão falar exatamente o contrário, basicamente, do que está aqui, que vão admitir que eles também têm culpa no cartório e assim por diante. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. É um pensamento bastante complicado, até porque o próprio Concílio Vaticano II, ele já quebrou completamente com esse pensamento. Inclusive, se você for ver, aqui eu estou com o site oficial do Vaticano aberto e a gente está com o próprio Catecismo Católico atual. Olha o que ele vai dizer. De fato, nesta Igreja de Deus, una e única, já desde os primórdios surgiram algumas cisões, que o apóstolo censura asperamente como condenáveis. Nos séculos posteriores, porém, surgiram dissensões mais amplas. Importantes comunidades separaram-se da plena comunhão da Igreja Católica, às vezes por culpa dos homens, de uma e de outra parte. Por que eu coloquei aqui? Por que eu sublinhei aqui isso daqui? Porque o próprio catecismo católico, diferente da arrogância dos apologistas católicos e diferente do que o padre disse aqui, ele vai reconhecer que a culpa não foi só dos outros. Né? Não é como se a unidade gira em torno da gente e se houve um cisma, então eles que são os culpados. Não, aqui ele está reconhecendo que é por culpa de uma e da outra parte. Então não é que a culpa é só dos outros, é culpa dos católicos também, de uma e da outra parte. Isso aqui eles nunca vão reconhecer.
E aí ele vai continuar. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo, a saber, a heresia, a apostasia e o cisma, devem ser os pecados dos homens. E aí olha o que ele vai dizer agora. Os que hoje nascem em comunidades provenientes de tais rupturas, ou seja, inclusive entre as igrejas protestantes, e que vivem a fé de Cristo, não podem ser acusados do pecado de divisão. Vou repetir, não podem ser acusados do pecado de divisão. A Igreja Católica abraça-os com respeito e caridade fraterna, justificados pela fé recebida no batismo e incorporados em Cristo, é a justo título que se honram com o nome de cristãos. E os filhos da Igreja Católica reconhecem-nos legitimamente como irmãos no Senhor. Então isso aqui já é um golpe de morte daquilo que o próprio padre disse aqui. Ele falou que fora da igreja, ele está falando especificamente da igreja romana, porque na visão dele, igreja igual à igreja romana, só a dele que é igreja, o resto para ele não é nem igreja. Por isso que ele falou, fora da igreja é destruição. Né? E aqui veja-se a visão que o catecismo católico tem. O catecismo católico fala aqui, fora da igreja romana é destruição. É isso que ele está falando aqui? Não, ele está falando o contrário. Ele está falando aqui que eles são justificados, incorporados em Cristo, que eles são legitimamente honrados com o nome de cristãos e são legitimamente irmãos do Senhor. Ou seja, aparentemente o padre nem conhece o catecismo da igreja dele, porque o catecismo, ele está falando uma coisa aqui, né, saiu da igreja romana, é destruição na cabeça dele. Eu não sei se ele está falando aqui da destruição do juízo final, que vai para o inferno e tudo mais, ou se ele está falando de outro tipo de destruição, mas seja lá como for, aqui está claramente sendo o oposto daquilo que o catecismo mesmo está falando. Ele próprio vai falar que os que nascem hoje nem sequer podem ser acusados do pecado de divisão, né? E muito menos que são tão fadados à destruição ou qualquer coisa parecida com isso, né? Ou seja, é uma visão que que contradiz o próprio catecismo deles. Veja-se a visão que Roma tem hoje condiz com a visão que o padre está falando ali. Quando houve os 500 anos da Reforma Protestante, há alguns anos atrás, olha o que o Vaticano fez. Aqui eu estou com o site do Vatican News, que eles foram emitir um selo comemorativo dos 500 anos da Reforma. Né? Ou seja, o padre falando que fora dali é destruição, fora de Roma, sendo que a própria Roma comemorou a Reforma Protestante, né? Veja só que bonito. E para piorar, ou melhorar, não sei, né? Depende da perspectiva. Aqui eu tô com o site Sede Vacantista, mas ele noticiou aqui, né? Com horror e espanto na visão deles, né? Claro. A estátua gigantesca aqui de Lutero que eles colocaram no próprio Vaticano, né? Ou seja, eles falando, não, fora daqui é destruição. E Lutero é o pai das heresias, Lutero é o demônio, né? Lutero é o malvadão que quebrou a unidade da igreja, que é o responsável por todos os males do mundo moderno e blá 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 blá. E aí eles vão lá e colocam uma estátua enorme de Lutero ali no próprio Vaticano, né? Que beleza, não é mesmo? E sem falar que recentemente o Papa Francisco citou o Lutero, inclusive, numa encíclica dele, né? No início do ano. Enfim, né? Nem preciso mais entrar a fundo nisso. Tá claro que a visão que Roma tem hoje, oficial, de Lutero, do protestantismo, da reforma, é completamente diferente disso que o padre está falando aqui, que saiu de Roma é destruição, está destruído, já era. Né? É uma visão assim que é uma visão mais compatível com a igreja pré-concílio Vaticano II, mas não com a igreja atual. É uma visão anacrônica, que eu sei que é muito defendida pelos apologistas católicos, quase todos eles vão defender isso, mas eles defendem isso porque eles desconhecem a própria doutrina da igreja deles, né? As mudanças que a própria igreja deles, que não deveria mudar, porque teoricamente é infalível, né? Então o que ela dizia antes deveria ser mantido hoje, mas né, na prática são outros 500 e a gente sabe muito bem disso. Então é isso, pessoal, fica por aqui por hoje. Lembrando que no primeiro comentário fixado do vídeo vai estar o meu grupo fechado no WhatsApp, para você ser notificado sempre que houver um novo vídeo, live ou artigo sobre esse tema, sobre qualquer outro. E não se esqueça também de deixar o like no vídeo se você gostou, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, parentes, conhecidos, e também sinta-se livre e à vontade para comentar aquilo que você achou nesse vídeo, e aqui eu respondo qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida com educação e respeito. Então é isso, pessoal, um grande abraço, valeu e falou!